Nessa videoaula vamos resolver então agora alguns exercícios pelo método da mudança de variável, só que agora considerando a presença do trinômio ax2 mais bx mais c. Já vimos que há 4 casos possíveis, vamos resolver um de cada um deles. Então, o primeiro exercício é a integral de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5. Ora, vimos aqui que há 2 tipos de integrais que contêm isoladamente dx no numerador ou uma constante multiplicando dx, 2dx, 3dx, tanto faz, porque essa constante pode ser posta para fora do sinal de integral. Então eu tenho integral, por exemplo, integral de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5, e tenho também, esse seria o tipo 1, que nomeamos aqui nas nossas videoaulas, esse do tipo 1, e este outro aqui, novamente o dx sozinho no numerador dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x mais 5. Esse seria o tipo 3. Né? Na verdade, eu coloquei com algarismos romanos. Então, nestes 2 casos em que o dx se encontra sozinho no numerador, eu aprendi que eu vou completar o quadrado do numerador. Muito bem. Então, x ao quadrado mais 2x mais 5 nada mais é do que x mais 1 ao quadrado mais 5 menos 1. Então, isso é x mais 1 ao quadrado mais 4. Então, esta integral vai se transformar na integral de dx sobre x mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, sobre essa integral, eu vou fazer u igual a x mais 1. Se u é x mais 1, du é exatamente igual a dx. Então, essa integral vai se transformar na integral de du sobre u ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, esta é uma fórmula de integral imediata que é exatamente igual a meio do arco tangente de u sobre 2 mais a constante. Então, a gente viu lá na nossa tabelinha aqui, a integral imediata que consta lá é du sobre u ao quadrado mais 1, ou 1 mais u ao quadrado, que é o arco tangente de u mais c. Mas, em uma das nossas videoaulas, a gente viu que u ao quadrado mais a ao quadrado é 1 sobre a arco tangente de u sobre a mais c. Então, como u é x mais 1, então isto é meio do arco cuja tangente vale x mais 1 sobre 2 mais a constante. Então, esta é a solução daquela integral de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5. Então, é bom incluir na nossa tabela de integrais imediatas a integral de dx sobre u ao quadrado mais a ao quadrado, então é 1 sobre a arco
cuja tangente vale x sobre A, perdão, x sobre A mais constante. E também integral de dx sobre a raiz quadrada de A ao quadrado menos x ao quadrado é o arco seno de x sobre A mais a constante. Muito bem, então vejamos aqui um segundo exemplo agora do tipo 2. Integral de 3x menos 1 sobre x ao quadrado menos x mais 1 dx. Muito bem, então esta integral nós vimos que agora eu não tenho mais dx sozinho no numerador, então quer fosse o tipo 2, essa daqui é uma integral do tipo 2. Quer fosse o tipo 2 ou o tipo 4, que contém a raiz quadrada dessa expressão, ou de uma expressão ax2 mais bx mais c, tanto faz, no denominador, eu vou forçar a derivada do denominador no numerador. Então, já vou começar a reescrever esta integral, contendo aqui em cima, entre parênteses, 2x menos 1. Quem é 2x menos 1? É a derivada do polinômio do denominador. Observe que a derivada de x ao quadrado menos x mais 1 é exatamente igual a 2x menos 1. Muito bem, só que o que eu tenho no numerador não é 2x menos 1, é 3x menos 1. Muito bem, então vamos começar então acertando 3x. Para que isso venha a ser 3x, eu preciso pré-multiplicar por 3 e dividir por 2. Só que agora sobrou menos 2/3 e eu tinha menos 1. Então aqui eu tenho menos 1 e como eu diminuí 2/3, eu vou somar 2/3. X ao quadrado menos x mais 1. Então agora vamos ver, aqui está o meu dx. Então, agora eu vou desdobrar em duas integrais, certo? Então a primeira integral é 3/2 da integral de 2x menos 1 dx sobre x ao quadrado menos x mais 1. E a segunda integral, menos 1/3, porque 2/3 menos 1 é menos 1/3, menos 1/3, portanto, da integral de dx sobre x ao quadrado menos x mais 1. Então, vamos resolver uma de cada vez. Então, a primeira integral, vamos esquecer por enquanto 3/2, integral de 2x menos 1 dx, x ao quadrado menos x mais 1. Chamando u igual a x ao quadrado menos x mais 1, du será igual a 2x menos 1 dx. E em que se transformou essa integral? Integral de du dividido por u, que nada mais é do que ln do módulo de u. Não vou somar a constante agora, porque são duas integrais, vou somar ao final. Só que u é
x ao quadrado menos x mais 1. Então, isto é ln do módulo de x ao quadrado menos x mais 1. Muito bem, a solução da primeira integral. Vamos separar. Então, aqui está a solução da primeira integral. Vamos à segunda. Só que eu tenho, claro, na verdade, I1, eu tenho que pré-multiplicar por 3 meios. Então, 3 meios do ln do módulo de x ao quadrado menos x mais 1. Muito bem, então esta é a primeira integral. E agora vamos resolver a integral de dx sobre x ao quadrado menos x mais 1. Completando o quadrado do denominador, eu tenho x menos meio elevado ao quadrado. Então, eu somei 1/4. Então, eu tiro 1/4 aqui desse 1. Então, aqui eu tenho integral de dx sobre x menos meio mais 3/4. Ora, 3/4 ao quadrado, claro. 3/4 é raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, fazendo u igual a x menos meio, du é igual a dx. Então, agora, esta integral se transformará em integral de du sobre u ao quadrado mais 3/4. Ora, 3/4 já vimos, é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, isto é 1 sobre a. 1 dividido por raiz de 3 sobre 2 é 2 dividido por raiz de 3. Vezes o arco tangente de u dividido por raiz de 3 sobre 2. Já vemos que esse 2 vai para o numerador. Então, isso é 2 sobre raiz de 3 vezes o arco tangente. Eu chamei u igual a x menos meio. X menos meio nada mais é do que 2x menos 1 sobre 2. Então, eu tenho 2 sobre raiz de 3 vezes 2x menos 1 sobre 2. Então, isto é 2 sobre raiz de 3 vezes o arco tangente, este 2 cancela, e eu fico aqui com 2x menos 1 sobre raiz de 3. Só que, recorde que eu preciso pré-multiplicar por menos 1/3. Então, na verdade, I2 é menos 2 sobre 3 raiz de 3, arco tangente de 2x menos 1 sobre raiz de 3 mais a constante. Então, a solução da integral que eu busco, a solução final, ou seja, a integral, vejamos para copiar direito, 3x menos 1, integral de 3x menos 1 dx,
sobre x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 3 meios vezes o ln do módulo de x ao quadrado menos x mais 1 menos 2 sobre 3 raiz de 3 arco tangente de 2x menos 1 sobre raiz de 3 mais a constante. Então, dividimos a integral em duas partes. Uma primeira parte, onde aparece um logaritmo, porque eu forcei o aparecimento da derivada do denominador para cima. E a outra volta para o tipo 1, que vai dar o arco tangente neste caso. Ok? Vejamos então um terceiro exercício agora do tipo 3. Então vimos que o tipo 1 e o tipo 3 é necessário completar o quadrado do denominador. Então, 2 menos 3x menos 4x ao quadrado é menos 4 que multiplica x ao quadrado mais 3x sobre 4 menos 2 sobre 4, que é igual a meio. Então, isto é menos 4 que multiplica x menos 3 oitavos elevado ao quadrado menos meio. Acrescentei 9 sobre 64 e tiro o 9 sobre 64. Então, isto é igual a menos 4, que multiplica x, que multiplica x menos 3 oitavos elevado ao quadrado, menos aquela soma de meio mais 9 sobre 64, que dá 41 sobre 64, que aqui coloco porque já resolvemos, já apresentamos este exercício de completar este quadrado em um outro vídeo, mas você pode conferir que a soma de meio mais 9 sobre 64 dá 41 sobre 64. Então, isso aqui ainda é igual a 4 vezes 41 sobre 64 menos x menos 3 oitavos elevado ao quadrado. Então, aquela integral se transforma em dx sobre raiz quadrada de 4, ou seja, 4 pode sair da raiz como 2, duas vezes a raiz de 41 sobre 64 menos x menos 3 oitavos elevado ao quadrado. Então, u é igual a x menos 3 oitavos, du igual a dx. Aquela integral vai se transformar em meio da integral de du sobre a raiz quadrada de 41 sobre 64 menos u ao quadrado, que é o mesmo meio do arco seno de u dividido pela raiz quadrada de 41, e aqui vezes 8, mais a constante. Então, isto é igual a meio do arco seno. U é x menos 3 oitavos. Observe que x menos 3 oitavos é igual a 8x menos 3 sobre 8. E que 8 vezes isso
é exatamente igual a 8x menos 3. Portanto, a solução daquela integral é meio. Já tinha copiado aqui em cima, me perdoem, vou continuar ali. Meio do arcosseno de 8u. U é x menos 3 oitavos, isso dá 8x menos 3, dividido pela raiz quadrada de 41, somado da constante. Então, esta é a solução desta terceira integral. Por último, agora, então, um exemplo, um exercício resolvido do grupo 4, do tipo 4, melhor dito, integral de x mais 3 dx sobre raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 4x mais 3. Muito bem. Então, agora que farei? Vou forçar o aparecimento da derivada do denominador no numerador. Então, isto é a integral. A derivada do denominador é 8x mais 4. Então, 8x mais 4. E agora eu preciso fazer voltar para o x que ali está. Ora, para voltar para x, eu multiplico por 1/8. Quando multiplico por 1/8, eu acrescento meio, que eu vou retirar do 3 que ali se encontra. 3 menos meio. Observe que quando eu pré-multipliquei por 1/8, 1/8 vezes 4 dá meio. Esse meio não existia, eu vou retirar do 3. Aqui está o meu dx. E embaixo eu tenho a raiz quadrada de 4x2 mais 4x mais 3. Então, a semelhança do que aconteceu no tipo 2, eu vou desmembrar em duas integrais. Então, isto é 1/8 da integral de 8x mais 4 dx, raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 4x mais 3. 3 menos meio dá 5 meios, mais 5 meios da integral de dx sobre raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 4x mais 3. Muito bem, vamos resolver separadamente. Então, integral de 8x mais 4 dx, raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, aqui u igual a 4x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, du é 8x mais 4 dx. E esta integral, então, está se transformando na integral de du sobre raiz de u, que é 2 raiz de u. Então, o 2 raiz de u pré-multiplicado por 1/8, então dá a raiz quadrada de 4x2 mais 4x mais 3 sobre 4. Então, esta é a solução desta primeira integral. 1/8, ou seja, é a integral de u elevado a menos meio du, que é u elevado a meio sobre meio. Esse meio do denominador nada mais é do que 2.
Quando eu pré-multiplico por 1/8, me dá 2 sobre 8, se converte em 1/4. Então, esta é a minha I1. Vejamos a minha I2. Então, isto aqui já pré-multipliquei por 1/8, já é a primeira integral. Ou seja, a integral de 1/8 da integral de 8x mais 4 dx, raiz quadrada de 4x2 mais 4x mais 3. Então, vejamos, integral de dx sobre a raiz quadrada de 4x2 mais 4x mais 3. Então, vamos completar o quadrado. 4x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual a 4 vezes x ao quadrado mais x mais 3/4, que é igual a 4 vezes x mais meio elevado ao quadrado mais 3/4 menos 1/4. Por que menos 1/4, professor? Porque eu acrescentei meio ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4. Acrescentei mais 1/4. Então, estou retirando 1/4. Então, isso nada mais é do que 4 vezes x mais meio ao quadrado mais meio de novo. 3/4 menos 1/4 dá 2/4, que é igual a meio. Portanto, esta integral se transformou em meio da integral. Por que este meio, professor? Porque foi este 4 que, estando dentro da raiz, saiu raiz de 4 igual a 2. Portanto, é meio da integral de dx sobre raiz quadrada de x mais meio elevado ao quadrado mais meio. Então, isto agora eu vou chamar U igual a x mais meio, du igual a dx. Então, esta integral vai se transformar em meio da integral de du sobre a raiz quadrada de u ao quadrado mais meio. E esta integral de du sobre a raiz quadrada de u2 mais meio é igual ao logaritmo neperiano do módulo de u mais a raiz quadrada de u ao quadrado mais meio. Como u é x mais meio, então esse é o log neperiano de 2x mais 1 sobre 2, mais a raiz quadrada de u ao quadrado mais meio. Note que é exatamente x ao quadrado mais x mais 3/4. X ao quadrado mais x mais 3/4. Então, esta é a solução. Eu tenho que apenas pré-multiplicar por meio. Então, vejamos. Eu parti do desdobramento nestas duas integrais e ainda tenho que pré-multiplicar por 5 meios. Então, o meu I2 nada mais é do que 5/4 do ln do módulo de 2x mais 1 sobre 2, mais a raiz quadrada de x ao quadrado
mais x mais 3/4. E agora, a solução final, eu tenho aqui o meu I1. Então, a integral de x mais 3 dx, de x mais 3, que é a integral original, x mais 3 dx sobre a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 4x mais 3 é igual a 5/4 do ln do módulo de 2x mais 1 sobre 2 mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais x mais 3/4 mais a raiz quadrada de 4x2 mais 4x mais 3 sobre 4 mais a constante. Então aí está a solução desta quarta integral da nossa lista de exercícios desta aula. E observe como é importante que façamos a solução passo a passo e vagarosamente conferindo cada passo que damos para frente.